Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Fio. E hoje nós vamos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Felipe Bonfim. Se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreve e ativa o sininho. E hoje na nossa aula de História vamos falar sobre União Ibérica. Então primeiro vamos analisar essa expressão. Fala união, ou seja, junção de alguma coisa, né? E junção do quê? Ibérica. Ibérica, na verdade, quer dizer uma região no continente europeu, que a gente chama de Península Ibérica. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente está falando sobre dois países importantes ali da Península, que é Portugal e Espanha. Tá? Então, perceba, união dos países que se localizam na Península Ibérica. Mas tá, além disso, como que aconteceu, né? Como que ocorreu? Então veja, a união desses países de que forma? União das coroas de Portugal e da Espanha, tá? E essa união, ela correspondeu esse período de tempo. Então se a gente for analisar, foi mais ou menos 60 anos dessa união ibérica. Mas se fala por quê? Qual foi o motivo dessa união, né? O motivo foi quando Portugal não tinha herdeiro para sua coroa e a Espanha, o rei espanhol, ele era da família também desse rei, né, que se faleceu, que não deixou nenhum herdeiro. Então a Espanha, por ter um poder bélico muito forte, ter uma grande importância nesse período na Europa, ela vai conseguir fazer a junção de Portugal e de todos os territórios, né, das colônias portuguesas na América e na África, nesse período que a gente vai chamar de União Ibérica. Então agora, além disso, a gente tem que pensar que essa união ela provocou uma série de ações e reações, que a gente vai chamar de consequências da União Ibérica. Primeiro ponto que a gente vai colocar, que são as consequências que ocorreram em Portugal, na Europa mesmo. Então, o primeiro ponto vai marcar o fim da dinastia de Aves, né? Porque agora a dinastia espanhola vai assumir a coroa portuguesa. Segundo ponto, a União Ibérica vai provocar o quê? O domínio espanhol sobre os territórios lusitanos, ou seja, portugueses, tanto na Europa quanto na América e na África. Tá? E o segundo ponto, como consequência, vai ser aquilo que nos toca, né? Vamos lembrar que a gente é brasileiro, né? Moramos num país que foi colonizado por Portugal. Então, essa união provocou, né, uma série de ações aqui no Brasil que a gente vai dizer ainda que era o Brasil colônia, ou seja, ainda não era o Brasil independente e nem antes disso o Brasil imperial, com Dom Pedro I, II, ainda era o Brasil ainda colônia de Portugal. Então, o que acontece? Com a União Ibérica, nós vamos ter como primeiro ponto, que a gente vai aprofundar ali do outro lado, a invasão do Nordeste pelos holandeses. A gente vai entender já por que os holandeses resolveram invadir a região do Nordeste. E o segundo ponto, que vai ser como consequência no Brasil colônia, vamos recordar, o Brasil sendo colônia, lembra que essa divisão aqui da América foi feita a partir do Tratado de Tordesilhas. Então Portugal só tinha direito àquele territóriozinho ali do Brasil, que não é o território brasileiro que a gente conhece hoje. Mas com a União Ibérica não tinha mais fronteiras, não tinha território português nem espanhol, porque tudo era uma coisa só, tudo era domínio espanhol. Então isso fez o quê? Gerou o fim das restrições do Tratado de Tordesilhas, o que vai levar aos poucos, ou melhor, foi levando aos poucos, de 1580 a 1640, a expansão do território brasileiro que a gente conhece hoje. Então houve a ampliação do nosso território do Brasil colônia. Agora vamos aprofundar um pouco mais sobre a questão da invasão dos holandeses aqui no Brasil, mais especificamente na região do Nordeste. Essa invasão ela vai se dar, gente, por uma questão de interesses econômicos, que nesse período o Brasil ainda era voltado totalmente para a plantação de cana-de-açúcar. E os holandeses, eles eram responsáveis, né, pelo refinamento, investimento, todo o processo de produção e venda lá fora. Só que com a união das coroas, a Espanha ela tem uma rivalidade com a Holanda, né, num conflito que é conhecido como Guerra dos 80 Anos, e a gente tem que pensar que a Holanda também já foi um domínio espanhol. Então você tem essa inimizade, esse conflito, e a Espanha, quando domina o território brasileiro, né, do Brasil colônia, ela vai proibir, né, a ação holandesa aqui na colônia portuguesa. Então os holandeses não vão aceitar e vão, não, peraí,
eu fiz todo esse investimento, então eu preciso, né, ter esse retorno. Então eles resolveram invadir o Nordeste, que é onde ficou mais conhecido em Pernambuco, né? Teve uma invasão por um período maior, e isso a gente vai fazer um vídeo específico sobre a invasão holandesa, sobre as características e as ações do principal governo holandês aqui no Brasil, que é o Maurício de Nassau, mas hoje é só para a gente entender minimamente que a União Ibérica teve isso como consequência dentro do Brasil. E esse resultado, né, se dá aqui no Brasil por causa de conflitos que estão acontecendo lá no continente europeu, ok? Agora, para fechar, a gente tem que pensar sobre o fim. E o que vai acontecer pós-União Ibérica? Nós temos dois pontos aqui importantes. Como que vai ocorrer esse processo de término, né, da União Ibérica entre Portugal e Espanha? Primeiro, um processo que vai acontecer lá em Portugal, né, lá na Europa, que é um processo de restauração portuguesa. Os portugueses vão se movimentar, a nobreza, e não vão mais aceitar esse domínio espanhol. E para isso, né, acontece uma série de movimentos. Vai acontecer a coroação que vai dar início à dinastia de Bragança, que é a dinastia que vai vir dominar o Brasil, que vai gerar Dom Pedro I, Dom Pedro II, e que se inicia com Dom João IV. Vamos recordar que Dom João, que veio com a Dona Maria I, lembra? Que a gente já comentou sobre isso, a gente vai fazer um vídeo sobre esse tema também, que é a chegada dos portugueses no Brasil, que é posterior ao período da União Ibérica, tá? E nós já vamos ter lá na frente Dom João VI, mas tudo se começa aqui com a dinastia de Bragança. Então perceba, o fim da União Ibérica ela vai acontecer devido ao movimento de restauração portuguesa, ou seja, eles não vão querer mais uma coroa estrangeira, né, uma coroa de uma outra nacionalidade dominando a sua região. Então é isso que a gente tem de União Ibérica. Se você gostou, comenta aí, né, compartilha e não se esqueça de se inscrever.